Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 12 e 13, que está escrito assim na palavra do Senhor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós que recebemos o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos porque cremos no nome de Jesus Cristo, confiamos no que a palavra do Senhor nos ensina e nós fomos aceitos, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos que não nasceram por descendência natural. O que isso significa? Não foi algo terreno, não foi a relação de um homem com uma mulher que deu a vida e fez com que você se tornasse filho de Deus, filha de Deus, mas foi por vontade do Senhor. E diz que não foi também pela carne e nem pela vontade de nenhum homem, nenhum ser humano, mas nasceram de Deus. O próprio Deus amou de tal maneira que fez um plano, executou um plano para que eu e você nos tornássemos co-herdeiros em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus e sermos conhecidos como filhos e filhas de Deus. Então, o que Deus espera de nós agora? Ele espera que nós andemos verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. Ser filho de Deus é o maior privilégio, é a maior dádiva que nós seres humanos podemos receber como seres humanos. Nenhum outro ser criado tem esse privilégio. Nós podemos amar a natureza, podemos amar os animais, devemos cuidar de tudo isso, mas nenhum deles recebeu o que nós seres humanos recebemos, que é o poder de crer em Jesus Cristo e fazermos parte da família de Deus, sermos conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Nenhum outro ser criado tem esse privilégio, mas você tem, eu tenho. E isso é uma dádiva inenarrável. Isso é algo que, por mais que nós tentemos explicar, colocar em palavras, colocar em razão, nós não vamos conseguir explicar e transmitir esse privilégio, essa honra que o Senhor Deus nos deu. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo e o aceitamos pela nossa fé, nós deixamos de ser meras criaturas e passamos a ser adotados como filhos e filhas pelo Pai Celestial. Então, todo ser humano que não ainda reconheceu, não ainda aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ainda diante de Deus é criatura. A partir do momento que aceitamos, reconhecemos e confessamos, é que passamos a ser filhos e filhas reconhecidas e reconhecidos por Deus. Então, as pessoas que não aceitam o Senhor Jesus Cristo, não confessam o Senhor Jesus Cristo, elas são reconhecidas como criaturas ainda. Então, as pessoas às vezes elas confundem muito e acham que todo mundo é filho de Deus. Não, para você ser reconhecido no mundo espiritual como filho e filha de Deus, existem alguns pré-requisitos a serem colocados em práticas por nós. Por isso que aqui no começo está assim, ó, contudo, aos que o receberam. Não é para quem ouviu falar, não é para quem acha bonitinho, não é para quem se identifica, é para quem cumpre alguns critérios que estão dentro da palavra do Senhor e que nos mostra o caminho.
nos mostra a verdade e nos leva a viver a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, aceitamos Ele pela nossa fé, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos adotados por Deus. E essa adoção, ela vem através do grande amor de Deus por meio do seu Filho unigênito. E isso é algo fantástico. Nós não pagamos nada, nós não investimos nada, nós não fomos atrás de nada, foi Deus que veio atrás de nós. Quando nós lemos a palavra do Senhor lá em Gênesis, após a queda, dali em diante, Deus ele fez tudo para voltar a se relacionar com o ser humano. Então não foi algo que nós fomos atrás para conquistar, foi algo que Deus veio e conquistou para nós. Aquele que é nascido de Deus pode andar na presença de Deus, confiando e se conformando, tomando a forma de Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor, aquele que é o nosso alvo. A palavra do Senhor em João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Então, quando nós estamos sendo gerados por Deus e na presença de Deus, é o próprio Espírito Santo que garante essa presença dentro de nós. Se nós fixarmos a nossa atenção no Filho de Deus, nós encontraremos nele o nosso padrão de referência, o nosso melhor exemplo para agradar a Deus Pai em tudo. Ao longo da nossa caminhada e pela fé e com o aperfeiçoamento que vem através do direcionamento, do ensinamento, do Espírito Santo por nós, de Deus para nós, nós vamos adquirindo traços do caráter de Cristo para nos tornarmos mais semelhantes a Ele, como filhos genuínos e amados de Deus Pai. Então ande e viva como filho, como filha de Deus. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo em seu coração, não reconheceu Ele como autor, consumador, não recebeu Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, esse é o primeiro passo para você se tornar um filho de Deus. É crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Por que tem que ser Senhor e Salvador? Porque Salvador, porque Ele vai te dar livre acesso ao reino de Deus. E Senhor, porque a partir desse momento que você confessa Jesus Cristo, Ele passa a ser o seu dono, o seu Senhor. Aquele que dirige a sua vida, aquele que rege a sua vida, aquele que dá direção para você. Vem, vai, faça isso, faça aquilo. Aqui em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus declara: Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então é Ele que vai nos ensinando. Então por isso que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele como Salvador nos salva, nos liberta, nos dá a condição de entrarmos no reino de Deus. E como Senhor, Ele vai alinhando o nosso caráter e direcionando a nossa vida, para que a gente não viva mais como vivia outrora, quando não tínhamos dono. Agora temos um dono, temos um Senhor, temos um governo celestial, eterno e verdadeiro sobre a nossa vida. Então, o primeiro passo é crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Amém? Um segundo ponto é se arrepender dos seus erros e crer que Jesus Cristo e creia em Jesus Cristo para ser aceito na família de Deus. Jesus é a nossa melhor referência para aprendermos a sermos filhos melhores em Deus. Então, conheça Jesus Cristo através da Bíblia.
Conheça o pensamento de Jesus Cristo, conheça o amor de Jesus Cristo, conheça a entrega de Jesus Cristo, conheça as renúncias que Jesus Cristo fez, conheça o caráter de Cristo através da Bíblia, para que você possa crescer e entender que o amor de Deus vai muito além dos nossos erros, vai muito além das nossas falhas. Se você quiser aprender um pouquinho mais, aqui no canal do YouTube, tem Jaqueline Storari, eu tenho a playlist do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Ali eu vou lendo e vou explanando com você. Traz e abre muito a nossa mente, trazendo uma visão diferenciada e ampliada do que realmente Deus é. Lógico, com a limitação humana, né? Porque por mais que a gente tente explicar em palavras quem Deus é e o amor que Ele transmite por nós ainda é insuficiente diante da grandeza do amor de Deus. Então busque estar perto de Deus diariamente, demonstrando na prática o seu amor e a sua dedicação a Ele. Congregue junto com outras pessoas em Cristo, numa família cristã saudável, que te ensine a amar, a respeitar, a servir, a ser edificado na sua fé. Então busque não estar sozinho, mas ter pessoas perto de você que também têm a mesma visão bíblica de quem Deus é e do que Ele quer fazer em você e através da sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, te glorificar, porque o Senhor nos fez filhos de Deus através do seu amor. Obrigada pela oportunidade de mais um dia estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor e nos alimentando desse maná celestial, eterno e divino. Espírito Santo de Deus, obrigada por nos amar e nos aceitar como filhos e filhas na tua grande família, Deus. Pela tua graça, em Jesus Cristo, nós podemos receber o perdão, a salvação e o domínio de Jesus Cristo sobre nós para estarmos sempre juntos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que em toda a nossa vida nós possamos andar como os teus filhos e filhas em Cristo Jesus Cristo, para te honrar e te amar com a nossa fé até o fim da nossa vida. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia. Fica com Deus e um grande abraço.